A análise combinatória, especialidade da casa. Você quer experimentar? Vem comigo. Antes de qualquer outra coisa, eu vou dizer para você, para quem é esse vídeo? Para aquela pessoa, para aquele aluno, para aquela aluna que quer ter a sua mente explodida de raciocínios. Esse vídeo não vai ser para quem espera só a aplicação de uma fórmula. Questão nenhuma de análise combinatória se resolve desse modo. Pois muito que bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e vou te ensinar essa maneira esplêndida de raciocinar. E como eu gosto de fazer com os exercícios de análise combinatória, eu vou botar a mão na massa. Nós vamos discutir 3 casos iniciais comparando essas duas formas de contagem, arranjos e combinações. E você vai entender o que está acontecendo. Após essas 3 questões iniciais, eu vou resolver uma 4ª questão de maneira inteligente e brilhante. E você vai se sentir seguro. Se você abandonar o vídeo nesse momento, eu vou me sentir feliz, porque você entendeu o espírito da coisa. Mas se você quiser entender mesmo o porquê de cada fórmula, eu te explico no finalzinho do vídeo. E aí vai ser uma escolha sua, se você vai passar a pensar de modo inteligente ou se você vai deixar a fórmula engessar, petrificar o seu pensamento. Primeira questão. Para concorrer à eleição a diretor e a vice-diretor de uma escola, há 8 candidatos. O mais votado assumirá o cargo de diretor e o segundo mais votado, o de diretor. Quantas são as possibilidades de ocupação dos cargos de diretor e vice-diretor dessa escola? Minha gente, o universo de análise combinatória exige que você tome uma série de decisões. Para qualquer que seja o seu problema de análise combinatória, para qualquer que seja o meu problema de análise combinatória, é assim que eu vou resolver. Eu preciso me apoiar em 3 pilares. O primeiro deles, eu tenho que identificar a quantidade de decisões que eu preciso tomar para matar a minha questão. É claro que isso é advindo de uma boa interpretação. No segundo momento, o segundo pilar exige que eu tenha consciência da minha decisão a respeito do que eu estou decidindo. Que tipo de escolha eu estou fazendo? Para que aí sim, no terceiro e último momento, espero, a gente tenha condições de dizer a quantidade de alternativas para cada uma daquelas escolhas. Assim sendo, para resolver esse problema, eu penso em, diante dos 8 candidatos, tomar 2 decisões. Para a primeira decisão, que é a escolha de um presidente, eu entendo que eu disponho de 8 alternativas, disponho de 8 opções, que eu vou abreviar com OP de opções. Depois que eu escolher o presidente, eu vou escolher o vice. Aí, é claro, fica aquela reflexão. Será que eu posso escolher exatamente o mesmo elemento que eu escolhi antes? É claro que não. Para a nossa Constituição de hoje em dia, eu tenho um presidente e um vice-presidente, elementos diferentes um do outro. Assim sendo, na hora que eu for tomar essa decisão, eu sei que com quem eu escolhi, eu não posso mais contar. Então eu vou dispor de 7 alternativas, de 7 opções. E aí, tudo que a gente precisa fazer é aplicar o princípio fundamental da contagem. Para chegar a 7 vezes 8, 56 configurações. Ou seja, existem 56 maneiras diferentes de escolhermos um elemento para presidente e um outro elemento para vice-presidente. Mas as escolhas que fizemos dos 2 elementos serviam a destinos diferentes, serviam a propósitos diferentes. Essa é uma questão que a gente resolveu com a filosofia que o arranjo determina. Por outro lado, pense, compare comigo. Eu vou fazer uma adaptação nesse contexto. Eu tenho 8 amigos e quero convidar 2 desses 8 amigos para jantarem comigo. Mesma hora, mesmo lugar, mesmo dia,
mesmo tudo. O que eu preciso fazer? Tomar de novo 2 decisões. Eu só tenho dinheiro para pagar o jantar de 2 amigos e não dos 8. Para ter então um primeiro amigo nessa história, eu tenho 8 opções. E para escolher um segundo amigo, eu vou ter 7 alternativas. Eu não posso contar com quem eu já tinha escolhido antes, senão eu escolheria um amigo só. 7 vezes 8, isso vai ser igual a 56. Mas aí a gente para e compara. Será que vai ser exatamente a mesma resposta? É claro que não. O que está acontecendo nesse cenário é, enquanto eu estou falando dos nossos personagens de sempre, A, B, C, D, E, F, G, H, só para facilitar a nossa vida, Antônio, Bernardo, Cláudio, Daniel, Eduardo, Fernando, Gilberto, Henrique, pronto. São esses os nossos amigos, tá? Eu vou escolher 2, quaisquer. Vamos fazer de conta que a minha escolha foi Antônio e Bernardo para este momento. Se eu faço a escolha de Antônio e Bernardo, eu tenho Antônio como presidente e Bernardo como vice. Aí você vai vendo a importância da consciência que precisamos ter na hora das nossas escolhas, na hora das nossas decisões. Eu escolhi o Antônio necessariamente para presidente e o Bernardo para vice. Se você tivesse mudado a ordem, e poderia ter mudado a ordem, você teria escolhido este outro par. Não que seja um outro par de pessoas. São exatamente as mesmas 2 pessoas. E apesar de estarmos usando as mesmas 2 pessoas, a pergunta que a gente precisa sempre fazer é: esta configuração, esses Antônio e Bernardo, escolhidos necessariamente nessa ordem, eles constituem uma configuração igual ou diferente dessa configuração? Bingo, se você falou que essas 2 configurações são configurações diferentes. E por quê? Porque está claro que diante dessa configuração, Antônio será o presidente e Bernardo o vice. Diante desta configuração, Bernardo será o presidente e Antônio o vice. Ficou claro? As 2 configurações, elas estão aqui dentro. Estão dentre as 56 configurações que tínhamos calculado. E precisam estar. Cada uma delas precisa estar aqui dentro porque são uma configuração diferente da outra. Se por um acaso eu tivesse feito com B e C é diferente de C e B. E assim por diante. Por outro lado, a gente olha para essa situação e entende que aqui, Antônio e Bernardo são os amigos que vão jantar comigo no mesmo dia, mesma hora, mesmo lugar, mesmo tudo. Se eu tivesse escolhido Bernardo e Antônio, eu teria escolhido uma configuração diferente ou teria escolhido uma mesma configuração? Bingo de novo, ponto para você, se você me disse que essas 2 configurações elas são iguais. E são. E por quê? Porque aqui eu vejo quais são os amigos que vão jantar comigo no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo restaurante, mesmo tudo. E aqui eu não tenho um outro par de amigos, eu tenho exatamente o mesmo par de amigos. Então, isso faz deste problema um problema sutilmente diferente desse. Por quê? Porque aqui eu sei que a minha configuração acaba aparecendo 2 vezes. Cada uma dessas configurações que nós poderíamos desenhar, Antônio e Cláudio, seria igual a Cláudio e Antônio. E as 2 estariam aqui dentro. E as 2 estariam aqui dentro, como estavam aqui em cima. A propósito, eu tomei 2 decisões tanto quanto aqui embaixo. Eu teria a mesma quantidade de configurações tanto quanto aqui embaixo. A diferença é que aqui as configurações estão aparecendo repetidas porque os destinos dos 2 elementos que eu estou escolhendo são iguais. E aí, se são iguais e todo mundo aparece 2 vezes, este resultado ele precisa ser sutilmente
corrigido. Eu divido isso daqui por 2. A resposta para esse problema, então, 56 dividido por 2, 28. Mas o nosso papo está só começando. Eu vou resolver, antes que a coisa esfrie, um outro exercício. Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos se inscrevem para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado o tesoureiro e o menos votado o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada? Me apoiando ainda nos 3 pilares definidos anteriormente. Definir a quantidade de decisões para matar a minha questão, definir a respeito do que eu estou decidindo para que eu possa, então, saber a quantidade de alternativas para cada decisão. Eu vou tomar 3 decisões para esse exercício. E a minha primeira decisão, muito conscientemente, é a escolha de um presidente. Em seguida, eu vou escolher um tesoureiro. Em seguida, eu vou escolher um secretário. Sem ter escolhido ninguém ainda, a escolha de um presidente, para isso eu guardo 5 opções, 5 alternativas. Quem vai ser presidente não vai ser tesoureiro. Então, desses 5 candidatos que eu tinha disponíveis, um foi escolhido, restam-me apenas 4 candidatos disponíveis, 4 opções. Depois de ter escolhido o presidente e o tesoureiro, o que me cabe é escolher um secretário, mas eu sei que com isso, depois dessas 2 escolhas, restam-me apenas 3 alternativas, 3 opções. Desse modo, tudo que eu preciso fazer é aplicar o princípio fundamental da contagem. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Eu tenho 60 configurações, sei que você seria capaz de resolver esse problema de modo tão breve quanto eu, mas agora, entenda. Imagine se cada um desses candidatos que eu fosse escolher, eles não servissem para ocuparem cargos diferentes. Todos eles vão ser escolhidos para fazer parte de uma mesma comissão com o mesmo poder, o mesmo salário, vão todos trabalhar numa mesma sala, não há prerrogativa de nada para um em detrimento do outro. Todos os 3 elementos que eu for escolher servem a um mesmo destino, a um mesmo propósito. Então, eu sei que eu tenho 5 candidatos, preciso escolher 3, vou tomar 3 decisões. A minha primeira decisão, para ela eu disponho de 5 opções, tanto quanto lá em cima. Para minha segunda escolha, ainda que seja para o mesmo cargo, para desfrutar das mesmas prerrogativas, eu não conto mais com esse elemento que eu já escolhi. Então eu vou ter 4 opções e, em seguida, 3 opções. Mais uma vez, aquele elemento que tem o olhar distraído, displicente, vai achar que 5 vezes 4 vezes 3 dá 60 e os problemas seriam problemas iguais. Só que não. Eu já trago para você ali no cantinho a imagem da escolha de 3 elementos quaisquer. Já que eu tenho A, B, C, D e E como os nossos 5 candidatos, eu vou fazer de conta que eu escolhi o A, o B e o C. Se eu escolhi A para presidente, B para tesoureiro e C para secretário, isso é uma configuração. Se eu dissesse para você que eu não gostei de A, B e C, eu prefiro C, B e A. Se eu falo C, B e A, é porque agora o C vai ser presidente, ainda que o B continue como tesoureiro e o A passa a ser secretário. E o ter mudado a ordem daqueles mesmos 3 elementos, dos mesmos 3 personagens que eu escolhi, muda toda a questão de configuração, a ocupação dos cargos. O que ocorre é que ali naquela lista você está vendo ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. São todas as maneiras
que eu poderia ter escolhido esses mesmos 3 elementos, mas eles trocando de posição entre si, ocupando cargos diferentes. Cada uma delas está aqui dentro deste resultado e deveriam todas, de fato, estar ali dentro. Porque cada uma dessas configurações é diferente da outra. Só que você está olhando agora para um outro exercício comparando essa ideia com um momento de todo mundo tem o mesmo destino. Então ABC e ACB são 2 configurações iguais. Tanto quanto ABC é igual a ACB, é igual a BAC, é igual a BCA, é igual a CAB, é igual a CBA. Todas elas são iguaizinhas. E ainda estão aqui dentro. E não deveriam estar, porque caracteriza um erro grave de contagem, que é o erro da repetição. Eu vou fazer uma experiência tola, mas é uma experiência boba. Eu vou contar quantos dedos eu tenho em apenas uma das mãos. Veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, Paulo, em apenas uma das mãos você tem 10 dedos? É evidente que não. Mas é esse exemplo tolo que faz você entender que eu errei gravemente por ter contado cada elemento 2 vezes. E aí está o segredo. Você precisa ter consciência das decisões que você está tomando para saber se as configurações, ainda que em ordem trocada, que envolvam os mesmos elementos, caracterizam configurações diferentes ou caracterizam configurações iguais. Porque se caracterizarem todas a mesma configuração, como neste caso da escolha de 3 candidatos dos 6 meramente para formarem uma comissão, sem ninguém tendo alguma precedência sobre o outro, então aquelas 6 configurações são todas iguais. Estou cometendo o erro grave da repetição. E eu sei que eu tenho 6 vezes cada uma das configurações, por isso eu divido por 6 e encontro como resposta, de novo, um número bem menor do que o primeiro que a gente tinha encontrado. Mas eu tenho certeza que você daí deve estar se perguntando, caramba, primeiro, qualifico arranjo, qualifico combinação? Eu já te conto como. Mas será que, segundo questionamento, né? Será que eu tenho que listar sempre todo mundo para eu saber quantas vezes a parada está repetida? Também eu te conto em instantes, mas eu vou resolver o terceiro exercício para você. Um centro acadêmico possui 26 membros e deseja eleger um presidente, um tesoureiro e um secretário. Suponhamos que nenhum membro pode ser eleito para mais de um cargo. Assinale a alternativa que representa de quantas maneiras diferentes os cargos em questão podem ser preenchidos. Pois é, eu sei que você está ligado que a gente já está no terceiro exercício onde ele fala de escolha de uma certa quantidade de pessoas para formar comissão, para ser presidente, vice-presidente. Então você vai vendo aí que essa parada é uma parada muito comum. Assim, como é comum, eu vou arrumar as suas ideias agora. Você vai ter sempre um tipo de problema onde ele te oferece uma quantidade de elementos em um certo conjunto que nós vamos chamar de conjunto principal. A esta quantidade, nós vamos dizer que atribuiremos a variável n. Então eu tenho sempre n elementos no meu conjunto principal. E destes n elementos, eu quero escolher p dentre os n. Para esse exercício, o meu n é igual a 26. Como eu tenho que realizar 3 escolhas, eu tenho que formar 3 subconjuntos, o meu p é igual a 3. A exemplo do que aconteceu nos outros dois. É sempre um certo valor de n, uma quantidade n de elementos no conjunto principal e uma quantidade de elementos, uma quantidade p, que eu tenho que escolher. Mas ainda, tomando as minhas sábias decisões, por mais membros que eu tenha, eu ainda preciso apenas de 3 decisões para poder matar a minha questão. E para a primeira decisão, que eu não sei quanto a sua, mas a minha primeira decisão consiste em escolher um presidente,
A minha segunda decisão consiste em escolher um tesoureiro. A minha terceira decisão consiste em escolher um secretário. Isso me ajuda a organizar os meus pensamentos no final para saber se ABC ou ACB seriam ordens diferentes e, ainda que ordens diferentes, influenciariam ou não na minha contagem, no resultado, no cenário por completo. Então eu tenho que escolher um presidente. Sem ter escolhido nada ainda, eu vou dispor de 26 opções. Depois de ter escolhido o presidente, eu tenho uma alternativa a menos para escolher o meu tesoureiro. Eu tenho 25 alternativas. Depois de ter escolhido o meu tesoureiro e o meu presidente, eu vou escolher um secretário. Eu disponho de 2 alternativas a menos. Eu passo a ficar com 24 opções. E mais uma vez, o que é suficiente para esse exercício é aplicar o princípio fundamental da contagem. O resultado dessa conta é igual a 15.600. Tudo ok? Agora vamos fazer a nossa tradicional comparação. Se daqueles 26 mesmos membros eu preciso escolher 3 amigos para irem a um estádio comigo, trabalhamos muito, uma semana exaustiva, vamos pelo menos ver o nosso time ganhar, né? Então, dos 26, eu vou escolher 3 amigos para irem comigo, ver o mesmo jogo, no mesmo dia, no mesmo estádio. É tudo igual. Eu sei que eu tenho que escolher 3 amigos, eu tenho que tomar 3 decisões. Eu vou, para a primeira decisão, dizer que eu tenho 26 opções. Para a minha segunda decisão, eu vou ter 25 opções. Para a minha terceira e última decisão, eu vou dizer que eu tenho 24 alternativas. E vou aplicar do mesmo jeito o princípio fundamental da contagem para chegar aos nossos 15.600 modos de escolher 3 amigos. Mas, mais uma vez, aqui em cima eu escolhi A, B e C. Poderia ter pensado em escolher A, C e B. A continua sendo presidente. Se eu falar B e C, B é tesoureiro, C é secretário. Se eu falar C e B, C é tesoureiro agora e B é secretário. A mudança nessa ordem implica diretamente mudança na ocupação dos cargos, justamente porque eu tinha destinos diferentes para cada elemento que eu escolhesse. E aqui os destinos são todos iguais. Já conversamos sobre isso, na imagem está bem retratada, que aqui eu tenho as mesmas configurações que aqui. Mas aqui eu percebo que todas essas configurações, elas apareceriam de novo repetidas. Então eu sei que eu preciso corrigir essa contagem. O erro da repetição a gente corrige dividindo. E agora vem o segredo. Você não precisa listar todo mundo para saber quantas são as repetições. Se você tomou 3 decisões, esses 3 mesmos elementos eles podem trocar de posição entre si de 3 fatorial maneiras diferentes. Sim, 3 fatorial é a resolução de um pequeno problema de permutação dentro deste grande problema, que a gente ainda está na discussão do que é arranjo e do que é combinação, mas nem tocamos nesse assunto. Sempre que você perceber que as suas escolhas podem trocar de posição entre si, gerando mesmas configurações, você está repetindo. Se você estiver repetindo, você corrige o erro da repetição dividindo. E vai dividir pela quantidade de decisões que você tomou, fatorial, desde que todas elas sejam exatamente para um mesmo fim. Para um mesmo fim. Guarda isso. Vamos para a quarta questão. Há 12 pontos distintos sobre uma circunferência. Letra A. De quantas maneiras distintas podemos escolher 3 desses pontos para formarmos um triângulo? Letra B. De quantas maneiras distintas podemos escolher 4 desses pontos para formarmos um quadrilátero?
Os 12 pontos desenhados sobre uma circunferência como você vê me garantem a seguinte situação. Quando escolhermos 3 pontos dali, estarei escolhendo necessariamente 3 pontos não alinhados. Estão sobre uma mesma circunferência. Eu tenho a garantia de, ao escolher esses 3 pontos, formar imediatamente um triângulo. Escolho outros 3 pontos, eu escolho um outro triângulo diferente. Assim sendo, a quantidade de triângulos que eu posso formar condiz com a quantidade de maneiras que eu posso escolher 3 dos nossos 12 pontos. Tá aí a quantidade de decisões que eu tenho que usar para matar a minha questão. A primeira decisão é a escolha de um ponto, a segunda decisão é a escolha de um outro ponto diferente do primeiro, a terceira decisão é a escolha de um outro ponto diferente dos 2 já escolhidos. Sendo assim, para a primeira decisão eu tenho 12 alternativas, para a segunda eu tenho 11 alternativas, para a terceira eu tenho 10 alternativas. E aí, a gente está resolvendo o exercício de modo muito rápido e muito prático. E reflexivo. Faz de conta que eu, de fato, escolhi E, H e L. Eu formei um triângulo. A pergunta que não quer calar é, se eu tivesse escolhido E, L e H, ou H, E, L, ou H, L, E, eu teria escolhido outros 3 pontos, formado um outro triângulo ou o mesmo? Eu percebi que EHL, LEH, HEL é tudo igual. E aí eu não vou listar, como a gente fez nos outros exercícios. Eu já vou dizer para você que esses 3 elementos podem trocar de posição entre si de 3 fatorial maneiras diferentes. Sendo assim, eu divido por 3 fatorial por entender que é a exata quantidade de repetições que essas 3 letras podem sofrer, podem aparecer na nossa frente, tá bom? 3 fatorial, isso é igual a 6. 12 dividido por 6, isso vai dar 2, vezes 11, 22, vezes 10, 220. Pronto, tá aí o nosso problema. Eu resolvi esse exercício de maneira muito tranquila, só realizando as minhas escolhas e tendo no final a consciência se as configurações estão aparecendo repetidas ou não. Quer resolver isso aqui? De formação de quadriláteros com a mesma velocidade? Realize, por favor. Faz de conta que não tem nada desenhado, eu tenho os 12 pontos disponíveis, quero escolher 4 para montar o meu quadrilátero. Para a primeira escolha eu tenho 12 alternativas. Para a minha segunda escolha eu tenho 11 alternativas. Depois eu tenho 10 alternativas e por último 9 alternativas. Realizei minhas 4 escolhas. Consciente. Só que A, B, C, D, vou pegar pelo exemplo que está no quadro. A, B, D, L é um quadrilátero. A, B, L, D não é outro quadrilátero, é exatamente o mesmo. B, A, L, D também. Então todas essas maneiras dessas 4 letras trocarem de posição entre si gera uma nova repetição. Se eu estou repetindo, eu preciso dividir. E vou dividir por 4 decisões? 4 fatorial. Pronto, tá aí o que você queria. O resultado dessa conta é 495. Show de bola? Então, a gente resolveu rapidinho essa história e mesmo sem ter a necessidade de diferenciar arranjo de combinação. Mas vou dizer para você, o tempo todo você estava resolvendo um problema de arranjo, quando não dividia, estava resolvendo um problema de combinação, porque dividia pela quantidade de repetições. Você quer entender a fórmula em si? Então é agora mesmo. Senhoras e senhores, pois muito que bem. Estou muito feliz de ver vocês ainda aqui no vídeo. E eu tenho certeza absoluta que depois que a gente explicar a coisa louca da fórmula de arranjo e da fórmula de combinação, você vai abrir mão do uso dessa fórmula. Eu estou tão convencido disso quanto estou convencido de que você vai deixar o seu like nesse vídeo. Além disso, se você quiser saber de outras aulas como essa, de outros exercícios bacanas que a gente pode resolver, você pode se inscrever no nosso canal e ativar o nosso sininho. Que assim você fica sabendo de pronto de todos os nossos lançamentos. Fechado? Então vamos lá, sem mais delongas, nós vamos relembrar
o que aconteceu nos 3 exercícios que resolvemos. Mas para relembrar de forma organizada, eu preciso que você entenda que, seja lá para arranjo, seja lá para combinação, eu vou sempre olhar para um conjunto principal, um conjunto com N elementos. E destes N, tanto por arranjo quanto combinação, eu vou escolher P. Você já vai vendo que esses 2 processos de contagem têm muitas similaridades. A diferença é muito sutil. No primeiro exercício, nós tínhamos que escolher 2 elementos dentre os 8. Esses 2 elementos tinham destinos diferentes. Essa conta, 8 vezes 7, resolvia o problema de arranjo. Se eu dissesse que os destinos eram iguais, eu precisaria pegar esse 8 vezes 7 e dividir pela quantidade de vezes que uma configuração como AB apareceria de novo na sua frente. AB, BA. Pronto, acabou. Eu dividiria 8 vezes 7 por 2 e estaria resolvendo o problema de combinação. Mas vamos pensar de novo nesse segundo exercício, onde eu tenho um conjunto principal com 5 elementos e eu quero escolher 2 desses 5. Se eu quero escolher 2 destes 5 com destinos diferentes, eu estou resolvendo um problema de arranjo. E aí, essa conta 5 vezes 4 resolve o meu problema. Se eu dou o mesmo destino para esses 2 elementos escolhidos, eu estou resolvendo um problema de combinação. E assim eu pego esses 5 vezes 4 e preciso dividir por 2, porque AB é uma configuração, BA não é outra, é a mesma. Vai ser a mesma, sempre que eu der o mesmo destino para esses 2 elementos escolhidos, ou os 3. Se eu tenho um grande conjunto com 26 elementos e dali de dentro eu quero selecionar 3, você precisa ter muita consciência do destino que você quer dar para cada um dos 3 elementos escolhidos. Se você vai chamar um de presidente, outro de vice-presidente, outro de secretário, é claro que ABC é uma configuração e ACB é outra, diferente da primeira. Ocupariam cargos diferentes. Mas se você quiser chamar 3 elementos para te fazerem companhia e mais nada, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, é tudo a mesma coisa. É por isso que esta conta apenas resolve o problema de arranjo e essa conta dividida por 6 ou por 3 fatorial resolve o problema de combinação. Você percebeu todas as similaridades e pequenas diferenças sutis entre o arranjo e a combinação? Então, para a discussão dessa fórmula louca, eu já estou botando no quadro para você a fórmula de arranjo. Porque, a bem da verdade, eu quero fazer uma jogada contigo. Esse 8 vezes 7, eu quero esticar. Eu quero fazer vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E quero que você olhe apenas para esse numerador da nossa fração. Isso significa, essa conta nos mostra que eu tenho uma quantidade de filas para formar com aqueles 8 elementos do conjunto principal. Tanto que uma quantidade de filas diferentes a serem formadas, eu caracterizo como 8 fatorial. E dessas 8 fatorial filas que estamos observando, eu não quero olhar para todos os elementos da fila. Eu quero apenas olhar para aqueles 2 primeiros que estão de preto. Então, para eu fazer com que essa parte do nosso trabalho, da nossa conta, suma, eu preciso dividir por 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porque eu divido é um ato de dispensar as últimas 6 posições da fila. Tudo bem? Assim sendo, eu fico com 8 fatorial, o mesmo 8 igual a n que está na fórmula, e o 6 fatorial não aparece na fórmula não, mas ele é a diferença entre o 8 e o 2. 8 menos 2 fatorial. Quer ler essa fórmula aqui?
esse resultado não finalizado aos moldes do que a gente está vendo na fórmula, aqui eu tenho um n fatorial dividido por n menos p fatorial. Pronto, eu já ganhei a aposta. Se você apostasse comigo, se você ia preferir resolver esse problema de arranjo só com 8 vezes 7 ou aplicando a fórmula que você já está vendo no quadro, tenho certeza absoluta que você ia fazer 8 vezes 7. Porque é a mera aplicação do princípio fundamental da contagem, decisões bem tomadas, quantidade de alternativas muito bem analisadas. Você não precisa da fórmula. Se quer usar a fórmula como dispositivo de segurança, tá tudo bem. Vamos continuar. A mesma coisa acontece aqui. 5 vezes 4 resolvi o meu problema de arranjo. Eu quero esticar essa conta. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é igual a 5 fatorial. 5 fatorial é o número de maneiras que eu posso colocar 5 elementos em fila. Só que, de todas as filas que nós podemos formar, eu não quero as últimas 3 posições. É por isso que eu divido. Você não comete erro nenhum pegando 5 vezes 4 e multiplicando e dividindo por um mesmo valor. Parece loucura fazer isso. Mas é justamente essa loucura que representa a fórmula. Esse 5 fatorial representa o número de filas e eu divido por 3 fatorial como um ato de descartar as 3 últimas posições. O 5 fatorial é o meu n fatorial da fórmula. E esse 3 fatorial é o meu n menos p fatorial. Você representou a fórmula de arranjo para esse problema. Vamos mais uma vez. Você vai olhar para 26 vezes 25 vezes 24. Isso resolveria o nosso problema de arranjo. Vou esticar e escrever para você 26 fatorial. Isso representa a quantidade de filas que podemos formar com esses 26 elementos. Só que eu não quero olhar para as 23 últimas posições da fila. Eu quero apenas as 3 primeiras. Ao passo que eu multiplico por 23 fatorial, eu divido por 23 fatorial. Só que esse 23 fatorial, ele, na verdade, representa a diferença entre o 26 e o 3 fatorial. E assim você entende a fórmula de arranjo. E se você entendeu a fórmula de arranjo, entender a fórmula de combinação vai ficar incrivelmente mais fácil. Por quê? 8 vezes 7 resolvi o meu problema de arranjo. 8 vezes 7 dividido por 2 ou por 2 fatorial resolve o meu problema de combinação. 5 vezes 4 resolve o meu problema de arranjo. 5 vezes 4 dividido por 2 ou por 2 fatorial resolve o meu problema de combinação. 26 vezes 25 vezes 24 resolve o meu problema de arranjo dos 26 elementos tomados 3 a 3. Quando eu divido por 3 fatorial, isso resolve o meu problema de combinação de 3 elementos selecionados dentre os 26. E você já vendo a fórmula no quadro, você pode fazer essa leitura comigo. 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Por que aquele 2 fatorial foi para baixo, Paulo? Aquele papo de divisão de frações. Você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, dá no que deu. Vamos tentar de novo. Quando você olha para 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial dividido por 2 fatorial, você pode já ir lendo a fórmula assim. Este n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Eis a fórmula de combinação sendo muito bem aplicada. E para acelerar o nosso processo, 26
fatorial sobre 26 menos 23 fatorial vezes 3 fatorial. Lendo como na fórmula n fatorial, este n, dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Tudo ok? Agora, dê uma olhada, por favor, na terceira imagem que eu estou colocando no quadro para você. Porque sim, existe uma relação muito íntima, e se isso não ficou claro até agora, que fique íntima a relação entre o arranjo e a combinação. Se você pega o arranjo, a fórmula de arranjo, divide pela permutação dos p elementos, você chega na fórmula de combinação. É uma estrutura que pouca gente conhece. Agora você é mais um desses tantos. Gente, eu tenho certeza que você não vai esquecer de deixar aquele like maroto e ativar o seu sininho para poder ver outros vídeos como esse. Beijo grande e até a próxima.